Deus permaneça conosco. Meu nome é Carlos Clemente, como o senhor nosso amigo. Nós fazemos parte da Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal, tem uma sigla AETEU, nós temos, mas é nosso. Fica ali no bairro de Socorro, da Botão dos Guararapes. E temos o grande prazer também de, aos sábados, nas manhãs de sábado, às 7 horas da manhã, estarmos levando a doutrina espírita através das ondas sonoras da 104.5 FM, uma rádio Dimensão, programa Meditação. Já vai fazer 15 anos o programa, né? E nosso amigo Carlos Clemente, convidado, foi lá para nós de uma ajudazinha há 12 anos passados. Ele disse: olha, Silvana, é só um tempinho aí, consegue outra pessoa. E Silvana tem que segurar que a gente tem estado por lá apresentando esse programa, levando essa mensagem espírita aos lares, nas dimensões da Rádio Dimensão. E para nós é uma alegria muito grande. Assim, Marcão é uma pessoa que nós gostamos muito, meu amigo Zé Carlos, né? E aí convidado para vir para cá, e aí fico sabendo, 29 anos que já existe essa reunião, e aí eu tenho o privilégio de hoje estar iniciando, tudo tem o seu tempo. Né? E para conversar sobre um tema que nos instiga muito a reflexão, nos instiga muito a percepção do que nós somos, do que estamos fazendo, o sentimento que estamos envolvendo, porque o tema é a lei de amor. E aí, será que nós amamos realmente como deve ser? O que significa esse amar? O que representa esse grande desafio que nós admitimos que há uma necessidade sobre-humana de a gente conseguir exercitar? Quando analisamos, quando pesquisamos, percebemos assim a grandeza imensa do Mestre Divino, quando diz assim: amai os vossos inimigos. E ele diz assim: mas que mérito tem você amar somente aqueles que te querem bem, né? É interessante isso, porque é muito fácil você amar o Marco Polo, é muito fácil amar o Zé Carlos, é muito fácil amar a quem a gente conhece, aqueles que estão conosco, mas como fazer para conseguirmos amar, especialmente aqueles que não nos amam, aqueles que de alguma forma estão em nossos caminhos, que cruzam em nossos caminhos pela misericórdia divina, e que na nossa pequenez nós dizemos assim: olha, se puder evitar fulano, eu evito. Ou então diz assim: como é que eu vou conseguir fazer uma prece para essa pessoa que eu não consigo amar? Né? Então é essa proposta hoje, nesse pouco espaço de tempo. Quanto tempo? 29 anos. 30 minutos? Ah, o tempo? Sim. Até 13 horas. Até 45 minutos. É, até 13 horas. Então me orientem, por favor, porque o meu são 12h20, é isso mesmo? Uhum. Né? Para que a gente conversar, e com certeza nós não vamos extrapolar esse assunto. Esse assunto ele é extremamente vasto e seria pura ilusão ou demagogia nossa dizer assim que nós vamos falar tudo sobre o amor em 30, 40 minutos. Impossível falar isso, porque o amor ele caracteriza-se muito pela vivência, né? E é justamente isso que nós vamos tentar ver ali. Vou mexer nele, viu? Tá certo? Então, nós temos assim uma percepção muito interessante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, aí ele diz assim: a lei de amor. E quando ele fala lei de amor, ele diz assim, o espírito de Lázaro, né? Diz assim que na verdade a lei de amor representa um resumo da doutrina de Jesus. Um resumo da doutrina de Jesus. Resumo que é resumo. Nós que estudamos, né? Nós que temos a oportunidade de exercitar a escrita ou então de vivenciar uma determinada obra, quando a gente às vezes pega um texto muito grande, a gente vai tentar resumir, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A lei de amor é um resumo da doutrina de Jesus. E aí ele, de uma forma muito fantástica, ele diz assim, que na origem todos nós vivenciamos os instintos. E quanto mais vivenciamos os instintos, mais estamos próximos dessa origem que ainda não está evoluída, né? E ele diz assim, olha, os instintos, ele quanto mais trabalhado, quanto mais percebido, ele vai se transformando, e aí ele vai formando as sensações, porque à medida que a pessoa vai percebendo o seu instinto, a sua forma de agir, de uma irracional muitas vezes,
quando ele vai percebendo que é preciso ele parar um pouco para refletir, para não agir na primeira oportunidade, ele vai criando também aquilo que chama-se sensações. E essa sensação que vai sendo aprimorada vai gerar os sentimentos. E ele disse, o ponto máximo dos sentimentos é justamente a vivência do amor. E aí poderiam perguntar assim, então eu acho que o amor só existe depois que Jesus veio trazer a sua mensagem? Negativo. O amor existe desde a origem da humanidade. E aí quando nós percebemos a grande essência do amor, quando percebemos a obra do Criador. A criação dos mundos, a criação dos planetas, a criação das galáxias, tudo isso demonstra um amor imenso para com toda a humanidade, para com toda a criação. E aí dizer, por isso que o Allan Kardec, de uma forma muito bonita, ele, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, né? Porque o pronome demonstrativo quem ia determinar uma pessoa, e ele não quer que a gente tenha essa percepção de pessoa, mas ele pergunta quem é Deus? E a resposta dos grandes educadores da humanidade diz assim, olha, é a inteligência suprema do universo. Não existe inteligência maior do que essa inteligência. Ele é a inteligência das inteligências, é a inteligência suprema do universo, a causa primeira, a causa primária de tudo que acontece, de todas as coisas. E aí nós estamos aqui como verdadeiros herdeiros do universo. Quem gosta muito de herdeiros do universo é Zé Carlos, né? Que tem uma poesia fantástica, que ainda tem hoje guardada aquilo que ele fala. E aí tem uma escritora que escreveu um livro chamado O Segredo. E ele diz assim que tudo no universo se movimenta em forma da atração, a verdadeira lei de atração. E eu achei muito interessante quando eu encontrei essa imagem, porque ele diz assim, você atrai tudo que tem. Percebam que quando a gente fica muito temeroso com uma determinada situação, a gente atrai aquilo que a gente tem mais temor. Pessoas que têm um medo imenso de ser assaltada. Não sei o que é que acontece, mas parece que ela atrai aquilo para junto dela. Pessoas que são altamente pessimistas, elas se tornam cada vez mais pessimistas. Pessoas também que vivenciam um pouco mais de otimismo, as coisas começam a acontecer com mais facilidade. E aí muitas vezes nos questionamos por que alguma coisa acontece de uma forma tão favorável, tão fácil para alguém e para mim é tão difícil. E aí a gente não esquece, ou então a gente esquece de perceber que tudo é fruto do nosso pensar, né? O nosso pensamento, a gente pensa. Joana de Ângeles tem uma forma maravilhosa de fazer esse tipo de explicação, quando ela diz assim, nós somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos. E eu acho muito interessante um texto de um dos seus livros, quando ela diz assim, quando nós pensamos, nós emitimos energia, ondas magnéticas, que se movimentam no espaço. E de uma forma profunda, ela diz assim, se, por algum motivo, num instante de ira, num instante de raiva, nós pensarmos mal contra alguém, nós emitimos uma onda de energia que se propaga no espaço. Se em algum momento alguém que também está numa faixa de vibração igual àquela, se apropria dessa onda magnética que você colocou no ar e faz o mal, você é corresponsável, ainda que você não tenha sido agente direto. Aí ela diz também para aprofundar, mas também da mesma forma, quando nós pensamos de uma forma altruísta, benéfica, visando o bem de alguém, uma onda magnética também se propõe, se expande no espaço, e essa onda, naturalmente, se em algum momento alguém que está pensando em fazer o bem se apropria dessa carga energética positiva e faz o bem, você é corresponsável, embora você nem saiba disso. Percebe como nós estamos? Tudo faz parte dessa lei de atração. Então, você atrai tudo aquilo que teme, você atrai tudo aquilo que agradece. É por isso que o apóstolo Paulo, de uma forma maravilhosa, diz assim, em tudo dai graças, né? A gente tem que agradecer pela vida, agradecer pela família, ainda que a gente pense que a nossa família não seja a melhor que a gente queria, mas é justamente aquela, como diz Chico, aquela que você precisava ter, né? Agradecer pelos nossos amigos, pelo trabalho que a gente tem, pelo alimento que a gente está conseguindo colocar à mesa, pelo agricultor que está trabalhando a terra, agradecer pela terra que permite que o alimento chegue à nossa mesa, enfim, estarmos sempre agradecendo. Aí se você atrai também tudo aquilo em que foca a sua atenção, claro. Quando a gente procura ter uma percepção de atenção sobre algo que a gente precisa, que a gente quer, naturalmente a gente dá mais ênfase.
para que aquilo se torne um sucesso. Na verdade, você vê isso, tudo isso. Você atrai tudo aquilo do que se queixa. Existem pessoas que se queixam de tudo. E parece que para essas pessoas que se queixam de tudo, as coisas nada dá certo. Nunca dá certo. Porque as coisas sempre acontecem de forma errada. Você não disse. Olha, eu tenho um amigo que ele hoje encontra-se naturalmente aproveitando as suas benesses da aposentadoria. Ele é uma pessoa extremamente pessimista, negativista. E as pessoas lá no meu trabalho dizem assim: eu não sei como você consegue conversar com fulano, porque ele gostava muito de conversar comigo. Eu não sei o que acontecia, quando eu me esperava, ele aparecia, entrava e sentava na minha frente, dizia: eu vim conversar um pouco contigo. E a gente conversava. Migração de plano de saúde aconteceu na empresa. E aí, estávamos responsáveis por essa migração. E todos tinham que preencher um formulário. E nesse formulário, colocar todos os seus dados pessoais e os dados dos seus dependentes. Depois que ele mesmo fez a sua ficha, que assinou a sua ficha, que pedimos para ele conferir, aí ele olhou e disse: Clemente, quer apostar que a carteira dos meus filhos vem errada? Os nomes vêm errados, não vem nada. Você não está conferindo, não foi você mesmo que fez, não está certo, a gente não já bateu aqui a vista, a gente não viu que está certo. Mas eu estou dizendo a você que vem errado. Acreditem, gente, quando chegou a carteira, como é que estava? Errada. Impressionante, letras trocadas no nome. Aí, quando ele chegou, aí disse: eu não disse a você? Ele disse: mas claro, você já faz a coisa pensando que vai dar errado. Você sempre está pensando que vai dar coisa errada. Por que você nunca pensa que vai dar certo? É isso, porque as coisas têm que ser realistas, né? Às vezes essa realidade está muito mal. E aí, para completar, ele diz assim: você atrai todas as suas experiências sem se dar conta pelo maravilhoso poder de sua mente que funciona ininterruptamente. Não é isso? Às vezes a gente nem se dá conta disso. A importância que nós temos do pensamento, né? A força. Por isso que quem pensa viaja, assim como quem lê viaja. Você pensa estar no Rio de Janeiro, você ama o Rio de Janeiro, de repente você diz: já estou lá, não saiu do lugar, mas você está lá. A força e a rapidez do pensamento, né, que faz com que tudo isso possa acontecer. Então o amor vem por esse lado aí também. E aí, nós conhecemos, e vocês conhecem muito mais do que eu, tenho certeza disso, uma passagem aonde os doutores da lei, preocupados, incomodados, na verdade incomodados com a repercussão do que Jesus fazia onde passava, do que Jesus falava para as pessoas simples, para as pessoas humildes, pergunta para ele: mas vem cá, isso com uma tentação, a gente sabe, com uma tentativa, né, de pegar o mestre na primeira oportunidade, como ele diria assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? E o mestre, muito simples, ele não respondia de imediato, ele fazia a pessoa pensar. Ele retrucava com uma pergunta. Já que ele perguntou qual é o maior dos mandamentos, ele perguntou: e o que é que está escrito na lei? Né? Aí está escrito lá: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, né? De todo o teu coração, né? De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, como sendo o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Diante da resposta, o mestre divino não se incomodou com isso, mas ele dizia assim: mas Senhor, eu não consigo entender quem é o meu próximo. E aí Jesus não disse para ele quem era o próximo, não disse para ele. Conta aquela parábola fantástica e maravilhosa que nós conhecemos, que é a parábola do samaritano. Particularmente eu tenho um prazer imenso quando falo sobre ela. Aí ele diz assim: olha, um senhor saía de Jerusalém com destino na cidade de Jericó, e no caminho foi assaltado por ladrões, por saqueadores. E depois de saqueado, depois de ter tudo levado, ainda bateram muito nesse cidadão. E ele ficou à margem da estrada. Passou por ali, logo em seguida, um sacerdote. Veja que inteligência fantástica e maravilhosa. Passou Carlos Clemente, passou o Marco Polo, passou o Zé Carlos, passou nós, que temos o conhecimento do Evangelho. Ou pelo menos um pouquinho do conhecimento do Evangelho. Porque nós não temos conhecimento ainda. Nós estamos capengando na busca desse conhecimento. E ele disse: passou o sacerdote.
E o sacerdote viu aquele homem caído, não ganhou a mínima importância, foi embora. Logo em seguida passou por ali, justamente, o auxiliar do sacerdote no templo, que também tem o mesmo procedimento, porque o templo não dava, nós somos submissos ao templo, e depois passava por ali um samaritano. Olha mais uma vez a inteligência. Quem era o samaritano da época, extremamente rejeitado nas suas convicções religiosas, como povo, como odeia? E aí diz que o samaritano deu toda assistência àquele homem, cuidou das suas feridas, colocou no seu cavalo, levou até a hospedaria mais próxima, e ainda disse assim: olha, disse para o hospedeiro, cuida bem desse homem, gasta o que precisares. Estão aqui 2 denários, que era a moeda da época. Eu vou, mas volto. E quando voltar, eu sanarei toda a dívida que tiver sobre isso. Cuida dele. E aí olha para o doutor da lei e diz: qual dos 3? Olha só, na minha outra pergunta, qual dos 3 que parece o mais próximo daquele homem que estava caído? E ele não tinha outra alternativa. Ele dizia assim: foi o samaritano, convidando a pessoa a perceber que é através da nossa boa ação, através do nosso amor, é que a gente vai conseguir amar o próximo. E o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim, né? Aquele que está mais próximo para que eu possa perceber. E é por isso que em nossas preces é muito bom a gente pedir a Papai do Céu para nos inspirar, a fim de que a gente não possa perder a sensibilidade de perceber o nosso próximo. Mas se formos pensar direitinho na própria parábola, a gente vai ver que hoje, eu acho que nós não faremos diferente também não, do sacerdote e do auxiliar do sacerdote não. Acredito até, poucos, raríssimos fariam feito o samaritano, inclusive eu, estou me colocando dentro do circuito, porque uma das coisas que me chama muito a atenção é justamente ver a miserabilidade, a pobreza dos outros. A condição muitas vezes inadequada da mente, que graça às pessoas, e pensar assim: se eu passasse e saísse daqui agora, estivesse ali na frente, um mendigo caído na porta, será que eu sairia do meu carro e ia botar esse mendigo no meu braço para cuidar dele? Isso é uma coisa que me instiga muito, porque eu acho que eu não faria isso, né? Então é para ver assim o quanto a gente está distante. E aí Jesus disse mais para ainda aí, para o doutor da lei: vai e faz o mesmo. E aí muitas vezes pensamos que isso ficou lá atrás, isso é história, isso é passado. Não, gente, isso é presente, porque está vigorando até hoje. Dentro desse processo de evolução em que nos encontramos, ainda estamos vinculados a essa necessidade de trabalho dessa forma. Veio esse cidadão aqui, que traz uma das coisas belíssimas, né? Quando fala sobre a lei de amor. Grande apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que tem toda uma história, que nós não vamos entrar no detalhe da história de Paulo, senão a gente também não vai fazer muita coisa aqui. Mas ele disse assim: olha, ainda que eu fale a língua de todos os anjos e santos, se eu não tiver amor, nada disso me vale. E eu coloquei somente uma partezinha dessa epístola, porque ele disse assim: tudo que a gente faz por amor produz melhor. Tudo que a gente faz por amor tem resultados favoráveis. Tudo que a gente faz com desamor geralmente não dá certo. E a gente fica reclamando aqui. Isso a gente vê na nossa atividade profissional, né? E aí minha esposa chegou para mim ontem à noite, aí dizia assim, a gente estava conversando, ontem ela é professora, né? E aí ontem eu ainda estava em férias, e ela disse: vai ser abertura, e vai ter uma palestra de um professor Celso Vasconcelos, os educadores, acredito que aqui deve ter educadores, pedagogos. E Celso Vasconcelos é um nome da educação. Eu disse: eu poderia ir para essa abertura? Claro que pode. E aí fiquei encantado com a palestra do cidadão lá. Ali é palestra, estou conversando com vocês, mas ali é palestra. E aí, ele falando assim da necessidade de você vivenciar com amor o sacerdócio da educação, de vivenciar com os seus alunos, a começar dos pequenos, o compromisso de fazer os cidadãos, de não reclamar e não ficar vinculado somente a eu não vou fazer porque o meu salário é pouco e quando o governo me pagar eu faço melhor. E aí a gente fez esse tipo, ela percebeu nessa palestra, e quando foi à noite, já perto de dormir, ela disse assim: olha só esse comentário que duas pessoas amigas minhas colocaram.
que droga, amanhã eu volto para aquela porcaria de escola. Então, como será, e a gente fica avaliando isso, sem sermos avaliadores, mas qual será o resultado em termos de crescimento, em termos de evolução, em termos de percepção, de crescimento do aluno como criança, que muitas vezes são os nossos filhos, nossos netos que estão na mão desses profissionais, se eles já pensam na atividade que vão exercer de uma forma desestimulada, de uma forma desse porte, né? Então, tudo aquilo que a gente faz por amor produz melhores resultados. Era justamente isso que Paulo queria dizer. Eu posso falar a língua de todos os anjos, eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres, eu posso fazer o que quiser, mas se eu não tiver amor envolvido nesse sentimento, nessa vontade de exercitar alguma coisa, tudo isso não facilita, não vai fazer efeito. Uma comida feita com amor fica muito mais saborosa. Veja a importância daquilo que a gente come. E aí nós ficamos observando quantas e quantas vezes nós precisamos usar os restaurantes e a gente não sabe, por exemplo, na manipulação dos alimentos que vai chegar ao nosso estômago, se as pessoas que o prepararam fizeram com amor. Aqueles que são feitos com amor fazem um bem enorme para todos nós, mas aqueles que não são feitos com amor, infelizmente, não fazem, né? Aí tem aqui, no livro Consolador, que eu quando vou conversar um pouquinho, eu gosto muito de fazer pesquisas, para a gente tentar ilustrar mais, enriquecer mais aquilo que a gente está falando. E lá no livro Consolador, Emmanuel, né, estiga a trazer uma mensagem que é muito interessante, uma pergunta, quando diz assim, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível aos nossos olhos e invisível? Veja só. E ele diz que tem uma gradação sim, mas me chamou muito a atenção essa parte do texto, diz assim, o amor é a lei própria da vida. Viver já é um ato de amor, né? Nós temos que fazer isso. Assim como diz assim, campanha do Pilha é um ato de amor, né? Então tudo na vida tem que ser um ato de amor. E sob o seu domínio sagrado, sob o domínio sagrado do amor, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, à origem de tudo. Todos nós nos vinculamos a Ele dentro do plano grandioso dessa unidade universal. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade, né? Como é que nós poderemos pensar em homens de bem, em homens que vivenciam o amor na sociedade, se não conseguimos dar amor aos nossos filhos? Está em família. É difícil isso, muito difícil. Nós fazemos parte de um processo que poderá ser extremamente benéfico ou extremamente maléfico. Então tudo, por isso que nós falamos no início, que é muito difícil porque precisa ser vivenciado, porque precisa ser exercitado, precisa ser conquistado e vai depender muito da nossa vontade, da nossa percepção de querer mudar, é isso? Aí deixa eu ver aqui. Essa figura mostra bem um pouquinho sobre isso, né? Aí diz assim, ó, ditoso aquele que ultrapassando essa humanidade, ele consegue fazer, amar com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. E aí nós questionamos, será que a gente ama os nossos irmãos em sofrimento? Será que nós, muitas vezes, diante dos sofrimentos que passamos, nós nos resignamos perante a vontade divina? Quando os nossos entes queridos partem pela lei infalível a que todos nós estamos submetidos, do fenômeno maravilhoso e fantástico chamado morte, como é que nós nos comportamos diante disso? Aceitamos como sendo uma das prerrogativas divinas ou reclamamos? E aí achei muito bonito quando bota assim, o amor da minha vida partiu hoje, né? Não foi uma mensagem, uma analogia a você, não foi uma mensagem que a gente percebia no seu texto, que era uma mensagem de revolta. O primeiro amor da minha vida voltou. E realmente, o primeiro amor da nossa vida. Descansou, né? E aí, justamente isso. Então, vivenciar, tem uma experiência muito interessante com relação ao sofrimento, porque a gente poderia abranger muito mais sobre o sofrimento. Nosso sofrimento, o sofrimento do nosso semelhante,
Certa feita estávamos no hospital e lembro-nos muito bem que nos aproximamos de uma senhora linda, que mulher bonita, que mulher bonita. Essa mulher estava muito incrível. E aí, muitas vezes nós chegamos perto de uma pessoa assim, muito enferma, ficamos sem saber o que é que vamos dizer. Não sei se acontece com vocês. A gente fica buscando inspiração para dizer algo que possa fortalecer, possa revigorar o estado daquela criatura. E é muito interessante quando ela fez uma ilustração, uma revólver impressionante. Não sei o que foi que eu fiz para que Deus permitisse que eu esteja aqui. Então, pelo amor de Deus, não venha falar sobre Deus junto de mim. Nós não tínhamos nem aberto a boca ainda, só tínhamos nos aproximado, né? Não venha falar, extremamente revoltado com o Criador. Como é que nós estamos agindo diante do nosso sofrimento? Porque eu percebo assim, até o fato de você se resignar diante da dor que você passa, é uma forma de expressão do amor que você sente pela própria vida e é o amor que você sente pelos desígnios que estão sujeitos ao Criador. Na prece que o nosso querido amigo fez aqui no início, ele fez um Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. E lá na frente, de uma forma maravilhosa, diz assim, que seja feita segundo a tua vontade. E quantas vezes nós queremos que a nossa vontade seja soberana, quando a nossa vontade é ínfima diante da vontade do Criador, né? Então é também uma forma de você vivenciar esse amor. Então, aí ele passa aqui para uma outra página, porque ele diz assim, aquele que ama não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Porque geralmente não, o que a gente percebe, as pessoas que realmente amam, são tão felizes que não deixam parecer isso. E aí você diz assim, mas como é que você pode dizer isso? Aí a gente tem que ir para a história, né? A gente tem que ir para os exemplos. Quando a gente via Chico Xavier, será que não sofreu? E sofria muito, né? Cego, doente do coração, sem poder andar, e sempre estava sorrindo e dizia que aquilo ali era, na verdade, o que ele merecia fazer, né? Está pertinho. Era o que ele precisava passar. Era o que ele precisava vivenciar. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, vivenciando a dor do outro, e diz assim, quando alguém pergunta qual é a sua religião, minha religião não é o amor. Eita, aí você pensa assim, e agora? Estava preocupado com o outro, né? Então aí ele diz assim, ó, não conhece, vive como transportado para fora de si mesmo. E aí, quando a gente amar realmente o nosso próximo, a gente vai dar menos importância a tudo aquilo que é material. A gente vai se desprender muito mais fácil do que material, porque a gente vai perceber que, na verdade, a grande importância, a grande sacada, a grande jogada é você vivenciar o espiritual. Vivenciar o crescimento, a evolução espiritual a que todos nós estamos submetidos e a que todos nós, por força da lei da reencarnação, estamos sendo conduzidos para tentar ser um pouquinho melhor do que a gente já foi. E aí, o Evangelho, de uma forma maravilhosa, quando fala em caridade, diz, mas hoje vós sois muito mais, muito melhores do que há 100 anos passados. E somos mesmo. Se observarmos sem nenhuma demagogia, formos analisarmos, perceber o que somos hoje e o que éramos há 10 anos atrás, vamos perceber que não evoluímos tanto, mas já crescemos um pouquinho mais. A gente já para um pouquinho para pensar. A gente já para na hora de escutar uma ofensa, a gente já pensa, será que eu respondo à altura? Ou será que eu vou passar por um covarde e vou me silenciar diante disso tudo? Diante da agressão sofrida, a gente consegue estabilizar-se e dizer assim, vou fazer uma prece pelo agressor, porque na verdade o mais doente é ele. Diante daquele que está sofrendo, embora que eu não goste, vou parar um pouquinho para fazer uma prece por ele. Pedir a Deus que ilumine os seus passos, ilumine os seus caminhos, que dê força para que ele possa superar a dificuldade que está enfrentando. E a partir desse momento, eu consigo perceber que eu já não sou também tão mal quanto eu era, que eu já não sou tão difícil quanto eu estava sendo. Muitas e muitas vezes, somos desafiados. E aí quando você me conta, Zé Carlos, o estado de trânsito, né? A situação de trânsito, são os grandes desafios que nós enfrentamos
nesse trânsito maluco. E aí eu lembro de um livro, você estava falando isso, eu estava me lembrando de um livro que eu li, de um budista, que falava assim, Calma no Caos. O título do livro é esse, Calma no Caos. Eu não lembro o nome dele, do autor. Mas um aspecto que eu achei extremamente interessante foi um capítulo que trazia com relação ao nosso comportamento no trânsito. A importância de sermos tolerantes e de sermos gentis no trânsito. E aí achei muito interessante, porque ele diz assim, aquele que faz uma barbeiragem na sua frente, que muitas vezes está esperando que você responda da mesma forma, ele não tem nada contra você, até porque ele não lhe conhece, mas ele está extremamente perturbado. Ele está extremamente atormentado, muitas vezes por um problema de família, por um problema pessoal, com a revolta pelo mundo e quer extravasar em alguém, não seja em você. Que você seja um aspecto neutralizador dessa impetuosidade dele, que você possa pensar nele com muito amor. Né? Então é um desafio constante desse trânsito maluco que nós estamos, a gente enfrentar certas situações e se manter tranquilo, a ponto de não chegar a criar nenhuma desavença no trânsito. Não é isso? O tempo está passando, agora nós estamos só. Você é o criador do seu próprio destino. Aí muitas vezes você diz, mas olha, meu destino é cruel. Mas por que seu destino é cruel? Deus te fez para ser feliz. E aí eu lembro muito uma frase que eu vi num pedestal na Legião da Boa Vontade. Eu leio de tudo, gente. Eu gosto de ler de tudo. Eu não tenho esse negócio de dizer, é budista, eu não vou ler porque é budista. É da Legião da Boa Vontade, não vai ler, eu não vou ler porque isso que é evangélico. Eu leio de tudo, que me der vontade, que vai na hora. E aí dizia assim, a frase dizia isso aqui: todo dia é dia de reconstruir o nosso destino. Aí me faz lembrar muito aquela frase de Chico, né? Todo dia é sempre o momento de você fazer o seu recomeço, né? Para que você possa ter um novo fim. Você pode não mudar, eu não tenho como mudar o que já passou, porque já passou, mas eu tenho condição de fazer um recomeço. Eu tenho que dar uma forma ao meu destino. O meu destino é muito meu, eu sou o responsável por ele, pelos caminhos que vamos dar. Através do amor nós vamos perceber que vamos conseguir fazer um melhor destino para nós, então faça o bem. E aí por isso que Divaldo Franco diz assim, faça o bem indistintamente, porque o mal que você faz, o bem que você faz, anula o mal que você fez. Olha só, se dentro da contabilidade da vida existem credores e devedores, com certeza nós somos devedores em relação à lei divina. Todo o bem que eu fizer, pelo prazer de fazê-lo, porque o bem que você faz gera prazer em fazer, não é o bem que você vai fazer para mostrar-se a alguém que está fazendo, mas aquilo que vai estar introspectado dentro de você, para que você faça com carinho, com amor, com dedicação, esse bem vai fazer um bem enorme, ainda que você não saiba disso. E o que é mais interessante que nós observamos é que muitas vezes o bem que você faz, até você esquece que fez, mas a pessoa que recebeu o bem que você fez jamais vai esquecer de você. Em algum momento essa criatura vai dizer assim, muito obrigado Marco Polo, porque naquele momento que eu mais precisava foi você que me deu o ombro para que eu pudesse chorar. Não lembro disso. Mas você não lembra? Naquele momento, assim, assim, assado. Muito obrigado, Zé Carlos, pela cesta básica que você me deu, quando em casa não tinha nada para eu comer. Então faça sempre o bem, né? Faça sempre o bem. Só mais duas nominazinhas para a gente terminar. Sim, eu acho que eu não falei uma coisa ali. Eu gosto muito de Léo Busclay, né? Que é não sei se vocês conhecem, um escritor norte-americano. Ele disse, no amor, cada um constitui o seu próprio desafio pessoal. Desafio nosso, que nós falamos lá no início. Tá? Aí, ó, tem uma frase aqui nessa imagem que diz assim, se tiveres amor, saberás cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Né? Você, onde passa, porque quem faz o bem, quem vivencia o amor, não precisa dizer que faz isso. E aí, quando lá no Evangelho, se você disser, se você disser que é bom, você já está mostrando o quanto você é orgulhoso, o quanto você é vaidoso. Porque quem é bom, quem faz o bem, quem vivencia o amor, naturalmente, as pessoas percebem. E as pessoas começam a distinguir você pelo bem que você faz. As pessoas começam a querer bem a você pelo que você representa para ela. Né? Então, a cada momento você vai vencer esse mal que tem em você. E aí, Joana de Ângeles fala no treinamento do amor. Né? Porque a gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que não é impossível.
Algumas pessoas gostam de escrever no armário, um papel, botar um papel no seu armário para dizer assim, todo dia eu tenho que me lembrar disso, eu tenho que amar fulano, eu preciso fazer o bem. É uma forma que você vai fazer porque treine-se esse amor. Então o treinamento do amor na conduta humana torna-se indispensável para que se desenvolva e alcance níveis elevados de emoção. Pessoal, para que se desenvolva e alcance níveis elevados de emoção, né? Então é preciso, é um exercício constante, é um exercício diário, é o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite, você me faz muito bem, eu preciso muito de você, eu te amo, né? Quantos pais têm vergonha de dizer que te amam, que amam o seu próprio filho dentro de casa? Ah, porque pai não pode dar um beijo no filho, porque o filho já é homem. Desde quando nosso filho é homem, nosso filho será sempre uma criança, será sempre o nosso filho, será sempre o nosso menino, será sempre a nossa menina. Mas por que você tem vergonha de dizer que ama a sua filha? Por que você tem vergonha de dizer que ama seu filho? Os homens hoje, e a gente tem que respeitar muito isso, também tem muita vergonha de dizer assim, ah, eu amo outro homem. Por que nós temos que dizer que tem vergonha de dizer que ama outro homem? Né? Amor é sentimento puro, de grandeza. Por isso que o Evangelho diz assim, o amor é de essência divina. É de essência divina. Então nós precisamos nos amar, independente de classe social, de intelectualidade, de momento que nós estamos vivendo, amar indistintamente, sem olhar a quem. Não é isso? Então, elevar a emoção. E para a última planilha, não vou fazer tudo, vou somente puxar isso aqui. Né? A gente sabe que é um desafio. Não sabe que é um desafio? Vivenciar o amor? Nós sabemos disso. Mas é um obstáculo que nós precisamos transpor em nós, não é no outro. Né? A gente não tem que ficar esperando que o outro ame. A gente tem que se propor a amar. E aí ele diz assim, ó, o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os seus obstáculos. Então, quando a gente começa a perceber o grande obstáculo que está dentro da gente, sabe aquele negócio assim, se tiver esfera do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de transportar montanhas? E a gente, mas eu tenho fé, eu não consigo transportar as montanhas que estão dentro da gente. As mazelas que nós precisamos superar. O orgulho, o egoísmo, a insensatez, né? A dificuldade que nós temos de vivenciar a nossa própria situação. E aí, Joana, adiante, para fechar, diz assim, o amor não surge concluído, né? Em condições de irradiar sua vibração em clima de plenitude. É resultado do esforço e conquista de que ele paulatinamente se enriquece, conseguindo estabelecer fronteiras nas paisagens íntimas do ser humano. É um desafio vivenciarmos o amor, né? É um desafio nosso a cada dia, a cada momento, não cruzarmos os braços, mas estarmos atentos para perceber a grandeza do amor de Deus por nós. Quando passarmos a perceber essa grandeza do amor de Deus por nós, amorosamente, nós vamos começar a também vivenciar esse amor de nós para com os outros, sem querer transformar ninguém. Não queiramos transformar ninguém, até porque nós não conhecemos ninguém. A maior ilusão é a gente pensar que conhece o outro, porque a gente muitas vezes não conhece a nós mesmos. E não foi à toa que está escrito lá no templo, né? Que assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer para transformar o mundo. A transformação tem que começar em mim, para que possamos fazer o mundo melhor, para que possamos fazer as pessoas melhores. As pessoas só vão ser melhores quando perceberem a nossa mudança. E aí, não vai ser demérito nenhum dizer, eu gostaria de ser muito como Zé Carlos. Eu gostaria muito de ser feito um Marco Polo. Por quê? E eu vou imitá-lo nisso aí, no sentido de fazer sempre o bem, de estar sempre amável, de estar sempre sorrindo. Embora tenhamos muitos desafios, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, porque quem de nós não tem dificuldade na vida? Todos nós temos. Cada um sabe onde o sapato aperta mais. Cada um sabe o que está sendo mais difícil de contornar. Mas nunca percamos a esperança, porque Deus está conosco. Deus está dentro de nós. É essência divina, e o amor é essa essência que vai fazer com que até os mais rudes dos homens possam demonstrar o seu amor. Aquele marginal que também é vítima, nós falamos uma vez isso, com um impacto muito grande, de uma pessoa que estava recriminando de uma forma veemente, né? Um ato que foi desumano, realmente um ato que chocou. E aí nós dissemos assim, mas olha, esta criatura também é vítima. Quase que apanhamos por isso, né? Essa criatura também é vítima. E a pessoa quase nos devora por causa disso. Você está fazendo parte com ele? Não, não estou fazendo, nem estou comungando, nem estou discordando, nem estou aceitando.
mas precisamos ver como vítima a pessoa que precisa de ajuda, que precisa das nossas melhores vibrações. Então, que possamos vibrar com amor por aqueles que se encontram em caminhos desviados. Para nós, para ele talvez não seja desviado, porque ele está na ignorância ainda do seu pensar, do seu viver, do seu executar. Que bom que hoje já conseguimos acordar para perceber a necessidade dessa transformação, a necessidade dessa mudança. Tem que começar em cada um de nós. Então depende de nós fazermos um mundo melhor, um mundo mais compreensivo, um mundo de mais amor. Depende de nós fazer com que esse amor possa contagiar. E aí, como disse o velho ditado, o amor contagia. Então que esse amor possa contagiar a cada um de nós para sermos mais tranquilos e para com ele fazermos um mundo bem melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Muito obrigado.